Fala galera, estamos aqui para mais um Urbcast nesse cenário maravilhoso. Então apertem os cintos que hoje a gente vai falar sobre inteligência operacional, que é uma parte aqui da Urb sobre a parte de CX. Então temos 3 pessoas maravilhosas, o Anderson, o João e a Milena. E eles vão falar um pouquinho da área deles. Então, para começar, Anderson, se apresente. Então, bom, hoje eu atuo na área de inteligência operacional em Quality, é um dos escopos da área de inteligência operacional, né? E entrei aqui no Urb há um pouco mais de 3 anos atrás, como consultor, e quando eu entrei percebi que, assim, existiam muitas oportunidades de crescimento, né, de outras áreas dentro de CX mesmo, e nessa trajetória eu consegui passar por algumas equipes dentro de CX mesmo, a parte de back-office, que hoje está alocado em outra área, a parte também de recuperação de vendas, até chegar aqui, acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas é uma área incrível que a gente cuida de toda a jornada dos nossos consultores e dos padawans dentro de CX, cuidando da jornada do atendimento e também a jornada interna de cada pessoa. Incrível, né? Ó, agora eu quero ver você superar essa, João. Ficou difícil. Fale. Fale sobre você, sobre a sua área, João. Mas fala aí, galera. Eu sou o João, tenho 24 anos. Eu já tenho 3 anos e meio de Urb. Eu entrei aqui como consultor de viagem também. E desde então, galera, eu fui trilhando esse caminho mais voltado para dados, mais voltados para informação, sistema, tecnologia. E hoje em dia eu faço parte também do time de inteligência operacional, junto com o Anderson e com a Mi. E hoje em dia eu faço parte do time especificamente de dados e ferramentas, né? Carinhosamente chamados de Data and Tools, que basicamente a gente cuida de todas as ferramentas que permeiam a área de CX, né? Então, tirando as partes de sistema que vêm do time de TI, todo o resto a gente gerencia, cuida de ferramentas de suporte, se precisa ligar para alguém, se precisa registrar algum contato, se precisa entender como está a performance de alguém, tudo isso fica com a gente. E além disso, todas as análises de dados que permeiam e que podem influenciar na performance do time de CX também ficam aqui com o time de Data and Tools. Então, é mais ou menos isso, a gente vai trocar uma ideia um pouco mais profunda sobre, mas em linhas gerais, é por aí. Gente, pessoal antigo aqui, né? Fale, Milena, conte-me sobre você. Eu também sou das antigas, junto com o João Pedro. Entrei também há 3 anos e meio aqui no Urb. A gente fala das antigas, mas tem uma galera que é muito mais, né? A gente é das médias, né? Das médias, né? Tem galera de 6 anos, bem doido. Mas eu comecei aqui como jovem aprendiz e fui passando aí pelas áreas, mas aqui em CX foi onde eu me encantei e onde eu cresci. Realmente tem sido uma experiência muito boa. Hoje eu sou team leader, assim como os meninos, mais da equipe de Customer Journey. Então, a gente cuida de muita coisa. A gente vai conseguir falar um pouco mais aqui, mas basicamente a comunicação interna para os nossos consultores vem do meu time, a nossa Urbpedia, que é o manual que a gente tem tudo lá sobre os nossos procedimentos, os nossos fluxos também. É o meu time que cuida. O nosso FAQ no nosso site, das perguntas frequentes, também fica com o meu time. Mas o quê? O nosso chatbot, queridíssimo, a gente também cuida dele. E as comunicações pontuais que a gente envia para o nosso viajante. Então, se a gente precisa comunicar algo sobre a viagem dele, em específico também, fica com a gente essa parte. E como o próprio nome do time já fala, né? É Customer Journey, jornada do nosso cliente, do nosso viajante. Então, a gente sempre está estudando, né, e buscando melhorar cada vez mais essa jornada, né? Propondo projetos e conversando com outras áreas, conversando com as outras equipes, para ver como que a gente pode alcançar a excelência cada vez mais nessa jornada, nessa experiência de viagem dele, né, como um todo. Como é que vocês caíram pro Urb, vieram pro Urb? Vocês já conheciam o Urb? Vocês já trabalhavam com turismo? Como é que foi a jornada de cada um? Bom, assim, no meu caso, eu trabalhava com turismo não diretamente, mas na área de câmbio de moedas, então com a parte de venda de papel moeda, cartão pré-pago, né? E a gente tinha muito essa troca com alguns agentes de viagem.
E aí, um deles, numa conversa, tocou no assunto do URB, né? E me deu um link para me inscrever em alguma vaga, alguma posição para o URB. E a posição na época era para consultor de viagens. E eu fiquei meio receoso, porque imaginei, nossa, atendimento, na época era o telefone. Eu falei, nossa, atendimento telefone é algo que às vezes pode ser um pouco corrido, eu não estou acostumado. Mas por já ter esse direcionamento, que era uma empresa, uma companhia que oferecia oportunidades, que eu poderia crescer, ter outras possibilidades, eu aceitei. E aí foi engraçado que eu enviei um e-mail pro time de pessoas na época, num dia. No outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa do time e já agendando uma entrevista presencial. E foi muito rápido, assim, sabe? Esse processo do papo. O processo em si levou em torno de uma semana. E assim eu cheguei aqui, sabe? Tipo, com muita curiosidade, mas não conhecia a marca, o que fazia, os detalhes, né? E aí fui aprendendo no dia a dia e estamos aí há mais de 3 anos. Meu Deus, e pra você, João? Cara, pra mim foi parecido e diferente, né? Ao mesmo tempo do processo pro Anderson. Na época eu devia ter 19, 20 anos, era um pouquinho... Na época, nossa. Já se passaram quase 4 anos, tá? É bastante tempo, ainda mais com uma pandemia no meio, isso aí aumenta pandemia, um pouco. 1 ano é 10. Pois é, por isso que a gente se arrisca ali, a gente é das antigas, médias, quase antigas, né? Porque uma pandemia, ela dá uma melhorada no tempo, né? Pois é. Mas quando eu tava pra entrar no URB, antes de entrar, eu já trabalho desde 13 anos, então, tipo, eu trabalho desde muito cedo. E quando eu descobri sobre o URB, eu tava numa situação de eu fazia faculdade integral, ou seja, era o dia inteiro. E como eu sempre trabalhei, dedicar o meu dia inteiro ao estudo e não ter mais a parte do trabalho, tanto a parte de fato você tá trabalhando, desempenhando alguma coisa, tanto quanto a parte de remuneração, era complicado. E aí, trocando uma ideia com uma amiga minha, que era minha veterana na faculdade, ela conversou com a namorada dela, que tinha uma amiga, olha a linha, que era do time de pessoas do URB, que aí passou a vaga pra namorada da minha amiga, que passou pra minha amiga, que passou pra mim. E aí eu mandei um e-mail bem parecido com o Anderson. Na época não tinha as plataformas de recrutamento, né? Era tudo direto pro e-mail do time de pessoas. E aí, no dia seguinte, ela respondeu, falando, legal, li o teu currículo aqui, vem no dia X aqui pra gente trocar uma ideia. E também demorou em torno de uma semana o processo, e aí eu entrei aqui pro URB na vaga de consultor de viagens também, lá em 2018. Também na parte do telefone? Na época, quando a gente entrava, pelo menos eu não sei como que foi com o Anderson, acho que eu entrei um pouquinho antes de você, não foi, amigo? Uma curiosidade, você... foi meu backup, ele que me ensinou a atender no telefone. Quando eu entrei. Alguma das honras que o URB proporciona pra gente, né? Era telefone e chat. Pois é, mas tipo, quando eu entrei, não tinha distinção. Você tá entrando pra chat ou pra telefone. Você tava entrando e você ia atender onde que a gente estivesse precisando entregar suporte pros nossos viajantes. Mas eu entrei, eu fiquei uma semana atendendo no telefone, mas por eu já ter um pouco de habilidade, de digitar rápido, conseguir traduzir um pouco do meu tom de voz para texto, que é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade, eu consegui ficar mais tempo dentro do chat. Então, eu consegui atender a galera e o telefone ele fez parte de poucos momentos da minha vida dentro da CFV. Entendi. E para você? Como é que foi entrar aqui como jovem aprendiz? Olha, foi algo muito doido. Porque eu nem sei como é que eu vim parar aqui para começo de história, né? Eu não sei, gente. Na época eu tava procurando emprego, então, tipo, botei em vários locais, mas eu não lembrava de ter colocado aqui no URB especificamente. Mas me ligaram, eu vim e fiquei totalmente encantada com a empresa, com tudo. Juro pra vocês, eu não sabia que existiam empresas assim. Então, foi tipo, eu quero essa vaga, eu preciso, gente, eu tenho que entrar. E consegui, e foi, assim, uma experiência muito incrível. Acho que como jovem aprendiz aqui, eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, sabe? Muitas áreas, trocar com muitas pessoas. E isso ajudou muito a aumentar a minha bagagem de conhecimento aqui no URB em relação a como as coisas funcionam, os processos, ter essa visão mais macro, né? E me ajudou super, com certeza, para chegar até onde eu cheguei.
Mas quais são as áreas de formação de vocês? Tem a ver com URB, tem a ver com turismo? Foi isso que fez com que vocês se tornassem team leaders? Como é que foi a trilhagem para vocês chegarem onde vocês estão aqui hoje? Bom, no meu caso, eu sou formado em logística e sempre fui muito apaixonado por processos, né? Então, a logística é muito focada em armazenagem, distribuição, transporte, então sempre fui muito ligado nisso. E desde a parte técnica que eu já tinha em logística, eu fiz a graduação também. E meio que casou com o que eu comecei a fazer depois. Porque quando eu entrei aqui, por exemplo, e aí durante algumas jornadas também, mas falando especificamente do URB, a gente tinha muito essa carência de estruturar processos, né? Então a gente estava muito naquela época, né, de aprender como estruturar processos para a gente ter uma operação de atendimento mais dinâmica, mais assertiva, com uma melhor experiência para o viajante. Então, essa parte de processos casou com os projetos que, na época, eu comecei a integrar e que me ajudaram nas promoções que eu tive. Então, por exemplo, eu atuava como consultor, com 3 meses como consultor atendendo, né, já no chat também, abri um processo seletivo. Na verdade, eu tinha 2 meses e algumas semaninhas, e aí um dos critérios era a mais de 3 meses de URB. É verdade, tinha isso. E, em tese, eu não poderia, e conversei com a minha gestora na época, ela falou, cara, faz, se você for eliminado não, você já tem. E aí eu fiz e passei e consegui entrar na época para uma outra equipe de assistente de recuperação de vendas, e foi onde eu comecei a vivenciar essa parte de estruturar processos, na parte de recuperação de vendas, de insight, de estruturar fluxos de venda mesmo. Na época a gente tinha uma área que era muito focada em vendas em si, e a gente teve que estruturar do zero. Claro que, enfim, eu colaborei para isso, não, né, toquei, mas colaboramos muito para a parte de metas, de promoções, de cargos, de salários, enfim. Então casou muito com a bagagem acadêmica que eu já tinha, né? E no mais, eu costumo dizer que isso aqui é uma pós-graduação, onde diariamente a gente está sempre aprendendo algo novo na prática e sendo provocado a fazer. E não interessa se você não tem isso, sei lá, no currículo Lattes, mas você está disponível, está querendo fazer, vamos embora. Então, é isso. Eu mais caso aí com o que eu já estudei. A questão da sua bagagem. Sim. E pra você, João? Verdade. Cara, eu comecei a fazer uma faculdade que, em teoria, não tem nada a ver com nada, mas que me proporcionou ter uma visão muito interessante do que eu queria fazer pra minha vida, né? Então, eu comecei a fazer faculdade de meteorologia, que é pouco comum, né, no dia a dia. E eu fiz essa faculdade até o 7º período, eram 8 períodos. Só faltou um período? Gente, olha, que em teoria faltou um, que eu tinha umas matériazinhas atrasadas ali, entendeu? Entendi. Eu falo assim pra romantizar. No 5º entendeu? período, todo mundo fala, meu Deus, no 5º período. Se eu tivesse no 7º, eu acho que me batiam. Eu tava no 7º, porque eu tinha cursado 7 períodos, né? Mas até a conclusão deveriam ser aí uns 10 períodos, ainda faltavam algumas coisas, né? Até porque, como eu sempre trabalhei durante a graduação, era complicado eu conseguir puxar a quantidade de matérias que eram necessárias e tudo mais. Mas dentro de meteorologia, a gente tem um foco muito grande em exatas, né? Então, até o início da graduação, né, que a gente chama de ciclo básico, ele era junto com a graduação de engenharias, né? Então, todos os nossos primeiros 2 anos, eles são juntos com a galera de engenharia. Ah, é? É. Eu não sabia disso. Então, é muita cálculo, física experimental, dinâmica, essas coisas todas, e esse é bombardeado de exatas. E depois que a gente passa dessa primeira etapa da graduação, a gente começa a mexer com um pouco de manipulação de dados, estatística, programação, porque você, enquanto meteorologista, você precisa entender de estatística para você saber qual é a previsão de cair uma chuva ou não no lugar X, Y e Z, né? E para você conseguir fazer isso, você roda alguns modelos computacionais. Então, eu já comecei a ter essa proximidade, e embora não tenha muito a ver com turismo, quando eu cheguei aqui no URB, e depois de, eu acho que foram 5 meses na Central, né, na CFV, surgiu uma oportunidade de fazer parte de um time que estava sendo criado naquele momento, né, que
Era o time de ninjas, que era... Um time de quê? O nome do time era Ninjas. Ninjas. Sério? Isso Era existiu? existiu. E eu falo com um orgulho muito grande desse nome específico, né? Porque Foi o hoje... início de tudo, né, John? acho que eu até tenho aqui, ó, no meu cartãozinho, o símbolo, né, que é Pig Ninjas, né? Que era processos, Ninjas. inteligência e gestão. Aí formava Ping, que era um porquinho ninja. Ah, o Lelê tem, né? Porquinho Lelê, que acho que tu que fez esse design, não foi, Lelê? Aí, ó. Isso aqui é só das antigas Só que das tem, né, Lelê? Gente, já falei, eu preciso de um crachá, porque agora é métrica isso agora, ter o crachá. Pois é. E Mas o aí... que eram esses ninjas? Ninjas é uma forma de você conseguir entender as coisas, né? É você ser sempre um curioso incessante, tá sempre buscando a melhorar o que está fazendo, sempre buscando entender 1 centímetro a mais do que você entendia antes. Você conseguir ser uma pessoa que tenta levar ao máximo do refino todas as entregas que você pode fazer. É um perfil de pessoas, né? E a gente queria Incitar. montar um time de pessoas que conseguissem fazer isso para a parte de dados e performance do time de CX, né? Então, conseguir entender... primeiro, né, lá naquela época, era uma área que basicamente consistia na gente montar relatórios, conseguir atualizar relatórios para conseguir dar munição para a gestão da área de CX, conseguir entender o que estava acontecendo, né? O que estava bom, o que estava ruim, e poder trazer insights do que a gente poderia fazer para melhorar. E foi nessa realidade que o conhecimento que eu tinha de estatística me ajudou um pouco, porque o processo ele envolvia muito Excel, e na faculdade eu aprendi um pouco de Excel. E também um pouco de análise de dados. Então, com essa bagagem que eu já tinha na faculdade, eu consegui passar nesse processo. Mas trabalhando com isso, né, depois que a oportunidade chegou e eu tive a honra de assumir essa cadeira, eu entendi que meteorologia não era o que eu queria para mim. Não era muito o que eu queria para mim, até pelo escopo de trabalho que a área tem como um todo. E eu mudei para a graduação em Data Science. E hoje... tem muito mais a ver com o que eu trabalho no meu dia a dia e é o que eu de fato me apaixonei durante essa jornada toda aqui. É um dos regalos que o Urb trouxe na minha vida, né? Esse entender o que eu quero e entender o que eu gosto de fazer. Então... Ai, que legal, gente. Foi mais ou menos isso. E você, Então. Milena? Então, eu sou hoteleira por formação. É a minha área. E eu acho que foi, assim, essencial para eu estar aqui onde eu tô. Porque a hotelaria, ela dá uma visão muito boa da importância do hóspede, né? Da importância da jornada dele, da satisfação cliente, né? dele. Então, eles têm essa pegada, esse foco muito grande. Então, isso me ajudou muito a transformar esse hóspede no viajante como um todo, né? Então, muita coisa que eu aprendi lá, eu consegui aplicar aqui. E... foi essencial para tudo aqui. E acho que como a Andy falou, né? Aqui no Urb, cara, a gente aprende muita coisa. Então, eu entendo que, assim, eu sou formada em hotelaria e sou formada em Urb, porque é como se fosse uma segunda faculdade aqui, gente. É uma coisa de louco, assim. Você, nesses 3 anos, assim, tudo que eu já aprendi, não tem como colocar no papel, sabe? Não só de processos e fluxos, e entender como o Urb funciona, saber as regras de call, ficar meio doido com cada uma delas, mas de visão mesmo, sabe? A gente conseguiu aprender que as coisas precisam mudar, precisam estar em constante mudança, que é importante isso acontecer, e da gente sempre entender a melhor forma de fazer isso, né? Então, assim, é isso. Formação em Urb e formação em hotelaria. Mas você entrou como jovem aprendiz, né? E como é que foi essa mudança de uma área para outra? Foi processo seletivo interno? Foi uma indicação, uma promoção? Como é que ela funciona? Então, a minha primeira mudança assim, de setor foi algo assim que não existia. Não. O cargo que eu comecei não existia na época, que era o de back-office internacional. Antes era só o back-office, que era o time que cuidava das solicitações que o primeiro nível não conseguia resolver, e aí ia para o segundo nível, e era só nacional. O que era internacional ia lá para mim, para o Davidson, que a gente tratava lá em hotéis internacionais mesmo. E aí eles entenderam depois de um tempo que fazia sentido
fazer essa fusão, né? Hotéis internacionais ficar mais com uma parte comercial e essa parte mais de atendimento ir para dentro de back-office. E aí foi criado esse back-office internacional dentro do antigo back-office. Falei back-office 50 vezes. Mas não tem problema, não tem problema. E é isso, aí apareceu aí, criaram essa vaga. Fiquei muito, assim, nossa, muito feliz, né? Foi uma honra pra mim ser a pioneira ali do back-office internacional, a primeiríssima. E é isso. Mas do back-office agora pra Team Leader de Customer Experience. Teve aí Um processinho. um processinho. Eu entrei juntinho com o João. Quando eu estava sendo formado lá o time de Ninja, estava sendo formado o time de Customer Care. Então, foi bem juntinho o processo, não foi, João? Foi o nosso processo, como são duas vertentes, né? Um é mais para humanas, outro é mais para exatas. Eles abriram, acho que ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. Eu lembro que eu até ficava, né, na hora que abriu o processo, qual dos dois que eu faço? Esse aqui não vai estar dando pra mim não, eu vou conseguir fazer nada disso. E aí eu fui me inscrever no de Ninja, mas abriu no mesmo tempo, sim. E, assim, eu lembro que quando subiu a vaga, né, eu nunca tinha aplicado pra nenhuma outra vaga aqui dentro do URB. Então eu lembro que eu li a descrição e eu fiquei assim, caraca, que negócio legal, gente. Mas será que eu consigo fazer isso? Será que eu vou saber? Que não sei o quê. E aí, na época, eu conversei com a Ká pra tentar entender melhor como funcionava, como eram as coisas. E aí ela me explicou tudo e eu fiquei mais animada ainda. E aí entrei no processo, morrendo de medo, mas entrei. Porque tem os cases, né? Tem todas aquelas coisas. Inclusive foi muito desafiador. O case? Quase passei mal no dia. Mas... às vezes dá um nervoso, né? E assim... Nesse tempo aí de pandemia, muita coisa foi online e tal. Eu acho que é muito mais tranquilo, né? Eu acho que, pessoalmente, é mais desafiador. Porque a pessoa vai perguntando lá e você tem que ter uma resposta ali na hora, né? Uhum. Mas, assim, foi muito bom, foi muito gratificante quando chegou a notícia de aprovação. E aí, eu fiquei nesse time de Customer Care junto com a Larinha. Uhum. Então, eles abriram interno e externo. Então, eu entrei na parte interna, e a Larinha veio para esse time junto comigo na parte externa, e veio João também para Ninjas. De brinde. E aí a gente ficou tocando junto. Exatamente. E agora um outro trio. O que vocês acham que faz diferença na parte de CX, essa parte de inteligência operacional? O que você acha que melhora o dia a dia, faz com que a ponta, de uma ponta a outra, seja agregada com essa parte de inteligência operacional? Bom, eu entendo que os 3 pilares funcionam assim, em conjunto, sabe? Uhum. Qualidade, dados e comunicação. Isso porque, para que a gente tenha ideia de como a gente vai ter algum plano de ação sobre alguma situação específica, a gente precisa estar baseado em dados. Então, a gente precisa de dados para entender se a comunicação está assertiva, se o treinamento está fazendo sentido, se as pessoas estão compreendendo o que está acontecendo na área, né? E a gente trabalha em uma operação de atendimento que é casada com a operação de pacotes e hospedagens, né? Enfim, e a gente precisa dessa comunicação fluindo de uma forma assertiva. Só que, ao mesmo tempo, a nossa dinâmica URB, ela faz jus ao nome, dinâmica, é muito rápido, muda muita coisa toda hora. Então, como que a gente consegue, em inteligência operacional, mitigar esses gaps, sabe? Começar a entender o que tem que ser priorizado, qual a comunicação melhor, quais são os dados mais efetivos para trazer para a mesa e falar qual vai ser o plano de ação. Então, acho que hoje a gente consegue, no conjunto, dar suporte. A gente trabalha muito próximo dos heads, da diretoria, então a gente tem essa dor também direta, né, do lado da operação e do lado da gestão, para a gente conseguir conduzir esse processo de uma forma mais tranquila. Até porque, se a gente não tem esse guia, acaba sendo tudo muito... incomoda muito mais, sabe? Se você é muito surpreso, muita surpresa nas comunicações, se a gente não tem esse alinhamento de expectativa. Então, acho que, resumidamente, a gente trabalha nesse alinhamento de expectativa baseado nos dados e na comunicação. Não sei se eu filosofei demais, mas... eu achei boa eu a gostei resposta. dessa resposta. Eu acho que Quer complementar?
Eu acho que eu não conseguiria responder tão bem quanto, Eu achei um ótimo orador, gente. quanto o Anderson, mas eu acho que é basicamente isso. A gente consegue meio que dividir, né, essa parte mais estratégica de CX em alguns segmentos. Eu acho que as nossas áreas, né, Customer Journey, qualidade e dados e ferramentas, elas basicamente são a personificação dessas divisões que a gente precisa ter para conseguir fazer com que esses dois lados de tecido se costurem no decorrer do tempo, né? Então, acho que tá bem em linha com o que o Andy falou. Cirúrgico. Quer complementar, menina? Não tá maravilhoso deles? Não, tá maravilhoso. Tá maravilhoso, Podemos né? seguir. Eu acham entender o que vocês acham de diferente aqui no URB, que brilhe os olhos assim e falem, é só aqui que tem. Eu não consigo ver em outro lugar. Porque, assim, eu vejo muito que vocês cresceram na área com muita oportunidade interna, mas de muito conhecimento e informação que foi passado para vocês também, sabe? Vocês falam que vocês estão fazendo uma pós aqui, e de fato é isso, né? A gente é muito incitado a ser curioso, pesquisar, e as pessoas são incitadas a passar o conhecimento. Então, eu queria ver o que vocês sentiram, assim, de diferente no URB, que vocês falaram assim, só a URB tem. Só a URB tem. Nossa, pergunta, né? É forte essa, né? Mas, enfim, eu imagino, assim, que seja desafio, sabe? Se desafiar a todo tempo. Eu não sei, acho que a gente tem essa questão de toda hora não esperar uma provocação, mas a gente ter uma visão ali macro e começar a entender como que eu posso fazer algo que ainda não tem ou melhorar o que já existe. E eu acho que isso é desde o início. Eu acho que isso acaba justificando essa jornada de oportunidades, né? E uma coisa também que eu percebo é que aqui a gente busca pessoas com esse perfil, sabe? Não importa muito, tipo, hotelaria, meteorologia, logística, tá, mas não importa a formação, o currículo, algo do tipo. O desafio é esse. A gente precisa de pessoas que queiram arriscar nesse sentido. Topa, eu topo. Mas eu não sei nada, eu te ensino no caminho. Topa. E aí, então, isso brilha muito os olhos, sabe? Eu acho que isso pra mim é o que... Assim, eu tive aqui dentro oportunidades que em outros lugares eu não tive. Com certeza. Mesmo trabalhando na área que eu era formado, sabe? E isso é muito incrível, porque são pessoas que a gente acredita muito. Acho que até nos processos que a gente traz pessoas para nossa equipe, a gente quer pessoas que a gente olha nos olhos e a pessoa fala, pode contar comigo, sabe? Eu acredito em você. E a gente abraça e segue junto. Acho que é muito por esse caminho. Concordo 100%. Eu acho que, para mim, na minha experiência, além de 100% em alinhamento com o que o Andy falou, eu acho que é muito, além de desafio, oportunidade. O URB, eu costumo falar que o URB é uma mãe, né? Ele te ajuda quando você precisa, ele te dá um puxão de orelha quando você também está merecendo um puxão de orelha. Eu acho que é isso que vai moldando a gente enquanto profissional, né? Tipo, e até também enquanto pessoas, né? Eu costumo dizer que o que eu amadureci desde que eu entrei no URB profissionalmente e pessoalmente é um absurdo. Eu aprendi muita coisa, eu fui exposto a muitas situações de crescimento, muitas situações de conflito, onde eu precisava conseguir me posicionar e conseguir articular, conseguir argumentar, conseguir colocar a minha opinião dentro daquilo, e isso pra mim era uma grande dificuldade que eu tinha. E hoje em dia eu olho e falo, cara, eu realmente tive a oportunidade de melhorar as coisas que eu precisava melhorar. E vai além de situações que você passa no dia a dia, né? É muito... eu fui apresentado à profissão dentro do URB, né? Então, eu não sei se eu não tivesse entrado no URB, o que eu estaria fazendo hoje? Talvez olhando para alguma nuvem, tentando entender como que vai estar... Como é que faz a chuva? Como é que vai estar o tempo no dia seguinte, mas brincadeiras à parte, é muito sobre isso, sabe? Eu acho que a minha história de vida, ela foi completamente mudada a partir do momento que o URB cruzou a Mané do Tempo, sabe? Então, sou muito grato e concordo muito com o que o Andy disse também. Essas oportunidades que os meninos falaram vem muito disso, né? Porque, pelo menos a gente não tinha nada assim a ver com as coisas que a gente aplicou.
Mas, assim, depositaram essa confiança na gente, viram que a gente tinha garra, que a gente tinha vontade, que a gente queria aprender e deram essa chance pra gente. E eu acho que é muito como o Andy falou. Muitas empresas não fazem isso. Então, talvez se a gente estivesse em outro lugar, a gente não teria a oportunidade de estar onde a gente está hoje, né? Ocupando a cadeira que a gente ocupa hoje. Então, esse pra mim é um dos principais, assim, motivos que me alegram, né, em pertencer à empresa. E outro seria a voz, sabe? A gente ter voz aqui dentro. Eu sinto muito que a gente tem liberdade, sabe? Não importa se você está falando com um head ou com um diretor. Você pode dar uma opinião sobre o que você acha daquele fluxo, daquele processo, o que você acha que precisa ser pontuado, ou se você discorda com alguma coisa. Não tem o que a gente vê em muitas empresas, sabe? Que é aquele silêncio que você não pode falar, ou você... isso não, mas isso é assim, e você não pode mexer nisso, não pode tocar nisso. Não pode questionar. Eu vejo que aqui a gente tem essa liberdade antes mesmo de ser team leaders. Como analista, como assistente. Como consultor, Como consultor, exatamente. A gente tem essa autonomia, sabe? A gente tem canais em que a gente pode fazer isso. A liderança direta permite com que a gente aborde determinados assuntos. Então, isso é muito bom. E para quem é de fora, tá olhando o URB, tá planejando se candidatar, tem vaga? Vocês se tornaram team leaders, né? Tem vaga. Abemos vaga. Helena que o diga, rainha das vagas. Aí os processos, tem vaga interna, tem vaga externa? O que vocês falariam para as pessoas que olham pro URB? O que elas vão encontrar aqui? O que vocês acham? O que vocês querem mostrar para elas aqui? Outra pergunta bem... Vai ter desafio, Tô aqui pra isso, gente. Inteligência operacional tem que desafiar vocês. Total, mas assim, na verdade, assim, quem tem essa vontade de conhecer mais o URB, de conhecer mais como funcionam os nossos projetos, é chegar com a mente muito disposta a aprender coisas novas, sabe? A meio que desapegar do eu já sei e focar no que eu posso aprender, né? E nós temos vagas disponíveis tanto para, enfim, banco de dados, né? Não sei banco se é de talentos, né? Banco de talentos. Mas também vagas internas e vagas externas também para alguns times. Falando especificamente de quality, a gente teve um processo recente onde nós trouxemos 2 consultoras para atuarem com a gente interinamente. Está sendo incrível. Essa troca, essa visão de pessoas que estavam recentemente no atendimento e já trazem a visão ali do front, que a gente às vezes perde um pouquinho, pelo menos diretamente, né? Então, ter muita vontade de aprender mesmo, não chegar engessado. E quem tá de fora principalmente, que às vezes acompanha a gente pelo Instagram, né? Por alguns vídeos. Tô vendo esse podcast. Então, é muito entender isso, que a empresa ou a companhia tem quebrado algumas fronteiras, saindo do Brasil, abrindo escritórios fora, tendo outras frentes, enfim, de atuação. E a gente só faz isso com pessoas. A gente só constrói isso com pessoas. E pessoas que querem fazer, que querem crescer junto, né? Eu costumo dizer que isso aqui é uma extensão da minha casa, sabe? Então, a gente vive isso aqui. A gente vibra quando a gente abre um escritório novo, quando a gente contrata mais um head, quando a gente traz um diretor estratégico de mercado. E a gente... Então é muito legal. Então, pessoas curiosas que têm vontade de aprender, que têm vontade de entregar, aqui é o seu lugar. Venham, se candidatem. E é isso. Não, agora não tem complemento, não. Agora vai ter que responder. E eu nem teria como complementar, pô. Ele já falou tudo. O Andy já... Acho que é exatamente essa a expectativa que a gente tem, principalmente, né, de pessoas que estão se candidatando aqui com a gente. Eu acho que se eu tivesse que dizer uma qualidade, uma característica que pelo menos eu busco em processos seletivos e pelo menos as pessoas que estão ao meu redor buscam também, é curiosidade e inquietação. Você é uma pessoa que está sempre inconformado com a quantidade de recursos, informação e conhecimento que você tem. Você
olhar para uma informação e não simplesmente aceitar aquilo como aquilo ali é o padrão, aquilo é do jeito que é. Critica, questiona, pergunta. Só pode ser dessa forma? Por quê? Abusa do porquê. Se a gente fala em alguma coisa, tá, por quê? Tá, beleza, não entendi ainda, por quê? Tá, não concordo, vamos trocar uma ideia um pouco mais elaborada sobre isso, porque pra mim ainda não faz sentido. Então, é essa inquietação e essa curiosidade de tentar entender mais, de tentar cavar uma pá um pouco mais fundo. Eu acho que se você é uma pessoa que tem um pingo disso, não precisa ser uma pessoa que já tem isso elaborado. Vem pra cá, a gente ajuda. Eu não era assim, não sou tudo isso ainda, mas aqui eu tive a oportunidade de cruzar com pessoas na minha jornada que me ajudaram muito, que me ajudam muito e que me direcionam cada dia para conseguir ser um pouco melhor do que eu era ontem. Então, se você quer, se você sente que você é, vem pra cá que pode ter certeza que vai ter gente super disposta a te desenvolver, a te ajudar e a te ajudar a trilhar o seu caminho. Isso. Acho que esse perfil que os meninos falaram é o perfil certo, que a gente já pode, inclusive, registrar isso em algum lugar para ficar Não, está registrado marcado. aqui, tá? Isso é perfil de candidato URB, gente, perfil de Padawan. Então, é muito isso que os meninos falaram, né? Essa questão de você nadar contra a maré, né? De você não se conformar. Eu acho que quando eu já abri outras vagas, né? O que eu tento ver, assim, na pessoa é esse inconformismo que o João falou, sabe? A gente, às vezes, muitas das vezes a gente fica viciado naquilo que a gente está vendo. Nossa mente se acostuma, o nosso olho se acostuma. Então, a ideia é vir essa pessoa nova para trazer essa visão diferente, de enxergar coisas que a gente não está conseguindo enxergar, né? Ver de uma forma ali, diferente, né? Uhum. Exatamente. Vim com esse olhar diferente para trazer essas possibilidades que a gente não enxergou, sabe? E nem são coisas assim mirabolantes, às vezes é coisa simples mesmo e básica que passa batido por você estar já ali no dia a dia. Então, esse gás, sabe? Essa vontade, eu acho que é um diferencial muito grande para quem quer se candidatar em uma vaga aqui no URB e que a gente olha com toda certeza para essa característica. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um URBcast. Muito obrigada, gente, por vocês aparecerem e toparem esse papo. Foi maravilhoso. E é como a gente sempre fala, né? It's all about people.